A competição por aquisição de clientes novos influenciou também que a cobrança fosse mais branda e muito mais humana nesse processo, você acredita? Ou isso é parte da correlação ou o Código de Defesa do Consumidor foi o decisor? Olha, eu acho que não existe um fato isolado, né, que dá para responder essa pergunta. Eu acho que é um pouquinho de todas essas coisas, né? O NPS como um todo, né? E Reclame Aqui, acho que redes sociais, os cancelamentos que a gente tem visto aí, tudo, né? Acho que é importante. Mas mais do que isso, né? Recuperar o cliente é a maneira mais rápida, né? De você diminuir seu CAC, né? A gente tem um cliente que está lá na base, está passando por uma fase difícil, né? A melhor coisa que a gente pode fazer é tentar recuperar o cliente, né? Porque o cliente já está ali, né? Você já teve todo a despesa que você teve para a aquisição dele, ele já tomou crédito, você já teve todo o custo, então acho que a melhor coisa que você tem a fazer é isso. Sem falar da responsabilidade social que você tem também, né? O crédito, ele é um, no fundo, ele é um direito, né? Das pessoas para as pessoas evoluírem, né? É uma forma das pessoas evoluírem. Acho que falta, né, educação financeira, falta uma série de coisas, mas os bancos têm, aos poucos, também auxiliado nisso, né, nessas questões, né, por pressão da sociedade, mas também por necessidade, né, porque a educação financeira ajuda também as pessoas e ajuda o banco também a que esse crédito tenha uma circulação mais saudável, né. E, e sim, né, o CDC teve importância, todos os órgãos teve importância, mas eu acho que a própria evolução. E é uma coisa que eu acredito muito, né? Você usar o crédito, né? A recuperação de crédito para chegar no cliente de uma maneira leve, né? Uma maneira agradável, uma maneira até divertida. A gente acabou de encerrar o feirão, né? Lá do Will. E o feirão teve muito essa pegada, né? O feirão até levava o nome de O Bicho Pegou, né? Porque a situação às vezes aperta e a gente fala que o bicho está pegando. E é mais bem nesse sentido. E a gente fez a área de marketing, né? Lá do banco fez um trabalho excepcional, né? De levar essa leveza, né? Desse momento, né? De mostrar que a gente consegue conciliar esse momento difícil, mas com uma descontração, com uma leveza e com todas as facilidades que praticamente todos os bancos buscam fazer, né, de parcelamento, de desconto, tal, para tentar trazer o cliente de volta, não só o crédito, mas o cliente para voltar ele ao ciclo de crédito. Quando a gente para a gente olhar, né, tipo, sobre a ótica de CAC, quando a gente fala sobre venda, o Luciano falou algo bem, Luciano da TRC, ele falou algo que ficou marcado assim para mim. Quando você fala sobre venda, normalmente fala assim, eu vendi, se eu tenho um budget lá, se for maior do que um ROI, tá tudo bem. Agora, na cobrança, para você provar esse ROI, de trazer esse cliente internamente, é mais difícil de você conseguir provar isso. Quais são os mecanismos que hoje você fala assim, poxa, olha, a recuperação hoje ela é olhada de maneira diferente, que a gente sabe que lá atrás, por exemplo, e aí não é tanto tempo atrás, os credores, a parte é, de recuperação de crédito era o patinho feio da instituição. Tudo era, a cobrança nunca tinha direito a nada. E hoje você vê ter campanhas, como você falou, olha, do feirão, ter campanhas de motivação para os escritórios se desempenharem melhor, que foi uma grande sacada. Eu falei para você, cara, tem o troféu lá itinerante lá, foi muito, muito legal. É, e ter essa diferenciação. Você acredita que é por você estar em um banco digital que está muito mais adepto a esse cenário do que um banco tradicional? Ou você vê que isso é coisa que o mercado está exigindo que seja feita? É, bom, o fato de eu estar no Will, eu acho que muda muito, né? Ontem eu estava no evento do CMS, que era um jantar lá com alguns outros, né, credores, e a gente estava falando sobre essa questão do orçamento, né?
que foi o comentário que você fez. Eu vi um corte do Luciano falando sobre isso, aqui, né, no podcast. E lá existe todo o rigor, o cuidado, né, com o orçamento. Você tem que tomar cuidado e a responsabilidade de lidar com ele da melhor maneira, né? Mas a recuperação de crédito, se você olhar ela como um produto, né, tentar isolar ela, o fator lá da natureza do crédito, ela é uma operação rentável, né? Ela é uma operação muito rentável. Então, no caso específico do Will, é relativamente fácil você discutir os pontos. Você deu um exemplo agora da campanha. Então, eu tenho um orçamento que tem um destino, né? Todo orçamento eu preciso estar com ele ali vinculado a alguma coisa. Mas a gente teve uma ideia no feirão de vincular uma parte, né, do orçamento do feirão para o operador lá na ponta. Então a gente fez o Pix. À medida que o operador apresentava lá, tinha umas regras, né? Mas era um comprovante de pagamento, que é para ficar mais familiar para todo mundo. O Will meio que fazia uma brincadeira lá com a empresa da empresa fazer um Pix para ele. Era o mote lá da brincadeira. É uma despesa adicional? Mas ela é facilmente, dentro do Will, discutida. Eu consigo, né, ali alinhar as linhas e conversar e direcionar um recurso para isso, porque a gente acredita muito, né, que a gente tem que estimular cada uma das camadas da melhor maneira possível. A gente tenta, no feirão agora foi, mas no dia a dia ela também é estimular cada uma das camadas de cobrança, tanto do time interno de recuperação. Lá eu cuido de um time interno do chat, né, que tem uma coordenação, do time externo, que tem outra coordenação, que são as assessorias de cobrança, que se acompanham lá, do time digital, do time de canais, que dispara todas as ações e tal. Mas nesse time específico que você citou da campanha, a gente estimula a empresa com troféu, com pagamento, com bônus. Tem campanhas específicas para a empresa, de cobrança e tal, mas a gente vai em todas as camadas, né? A gestão tem treinamento, agora inclusive em dezembro tem treinamento lá no Will, para os gestores das empresas de cobrança do Brasil inteiro. Eles vão lá para São Paulo no Will, passam lá 2 dias, 3 dias, com a Cássia, inclusive, que você citou aí agora, né? Fazendo treinamento. E até o operador, né? Então a gente tem destino uma parte do orçamento até o operador. E todos esses investimentos em cada uma das camadas a gente consegue justificar, né? Porque o Luciano citou o exemplo do ROI maior que 1, né? Isso. É mais ou menos isso, né? Você consegue comprovar que é altamente lucrativo, porque o inverso disso, que é não ter isso, né? Se você tem um operador que não se vê como parte, no nosso caso especificamente, do Will, né? Que ele não se vê parte do Will. Então você vai ter um turnover maior. Se eu tenho um turnover maior lá na empresa de cobrança também, né? Eu vou ter um desempenho menor da assessoria de cobrança e assim por diante, né? Se a empresa de cobrança, a gente tem uma preocupação de empoderar muito os parceiros, né, das empresas de cobrança, né? De ter uma remuneração justa, de olhar o DRE dele para ver que se está saudável. Eu faço visitas, fiz inclusive agora uma recente, semana passada em Fortaleza, num parceiro também. E se cada uma das etapas, cada uma das linhas, elas estão sendo boa para o parceiro e boa para a gente acredita que a gente pode exigir o máximo de performance ali. Se você, né, vai em alguma dessas etapas e você vê que ela não está legal, ou para o Will, ou para o parceiro, é difícil você ir ali e exigir o máximo de performance, o cara vai estar cuidando de um outro aspecto, né, daquele trabalho. Seja de tornar positiva a operação e aí tirando investimento, seja, né, cuidando de alguma outra coisa do treinamento que não está, do turnover. E aí é um perde-perde, vira um perde-perde, né?